Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 18º vídeo dessa série, onde estamos lendo o Evangelho segundo São Mateus. Hoje já no capítulo 18, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já nos aproximamos do final. O Evangelho segundo São Mateus tem 28 capítulos. Se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, acesse aqui o texto do vídeo, está o link da playlist com todos os vídeos que já foram postados. E também no final deste vídeo vai aparecer para você aqui o ícone com a playlist, para você clicar e assistir desde o princípio, para você fazer essa caminhada e receber de Deus toda a graça que Ele tem para nos dar. Mas hoje então vamos lá para o capítulo 18, pega aí na sua casa, a partir do versículo 1, que diz assim: Neste momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome é um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que ele lhe atasse ao pescoço a mó de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo os dois pés e duas mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus dois olhos no fogo da geena. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusa ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves! O outro caiu aos seus pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão
até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o senhor chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-se de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, meu irmão, em primeiro lugar, minha irmã, de tudo aquilo que Deus tem para falar para nós neste dia, são muitas coisas de fato, guarde esta parábola. Se hoje eu tenho um desejo a pedir a Deus, é que essa parábola fique gravada, impressa no seu coração e sempre visível diante dos seus olhos. Porque duas coisas são verdade. Primeiro, os nossos irmãos e irmãs estão sempre nos causando ofensas. É impossível você, a não ser que viva lá no meio de um iglu no Alasca, isolado, ou na Lua, em Marte. Se você vive de alguma forma em comunidade, seja em casa, no trabalho, na escola, nos seus vizinhos, na rua, na academia, no supermercado, em qualquer lugar, é impossível que você não seja ofendido pelas outras pessoas, porque elas são pecadoras, porque elas não são perfeitas. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas sempre acabam te ofendendo. Mas, ao mesmo tempo, a segunda verdade também é terrível. Da mesma forma, você sempre está ofendendo a Deus pelos seus pecados. A palavra nos fala que o justo peca 7 vezes ao dia. Imagine nós. Imagine aqueles que não estão ainda tão justos, como nos fala na palavra. Quantos pecados nós cometemos todos os dias. Então, guarde isso, guarde essa parábola, sempre que você for apontar o seu dedo para as outras pessoas, às vezes até os de dentro da sua própria casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Ah, porque ele fez isso, porque onde já se viu, ele não podia ter agido dessa forma, eu não mereço isso, etc, etc. Olhe para o céu, olhe para Deus. Quantas ofensas você tem feito a nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o que é que eu digo de forma resumida dessa parábola? Todos nós temos teto de vidro. Todos nós temos teto de vidro. Não vou poder sair por aí jogando pedras, porque as pedras caem no meu telhado, que é de vidro, e quebram também. Então, da mesma forma que nós temos essa confiança, e precisamos ter de fato, de pedir perdão a Deus constantemente, confiando na sua misericórdia, da mesma forma nós temos que perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. E nós sabemos muito bem que na Bíblia, na linguagem bíblica, o 7 é o número da perfeição. Então devemos perdoar os nossos irmãos infinitamente, sem limites, quantas vezes for necessário. Porque é assim que Deus age conosco. E se nós não fizermos assim, como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não perdoarmos, diz Jesus, versículo 35, assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então, nós que precisamos constantemente da misericórdia de Deus, devemos por obrigação, por brilho no rosto, por vergonha na cara, temos a obrigação de perdoar sempre os nossos irmãos, independentemente do que eles fizerem contra nós. Lembrando sempre que perdão não é um sentimento. Perdão é um comportamento. Eu não preciso gostar da pessoa, nem muito menos me esquecer daquilo que ela fez para perdoá-la. Quantas pessoas dizem isso? Nossa, Flávio, ai meu Deus do céu, eu gostaria de perdoar, mas não consigo, porque eu ainda me lembro. Eu não me esqueci ainda do que ela fez. E claro, a não ser que você sofra um problema aí de memória, um acidente, bata a cabeça, você não vai se esquecer.
mas perdão não é sentimento. Eu me lembro daquilo que foi feito, mas eu me lembro sem dor. E eu tomo uma decisão de te perdoar, ou seja, de não desejar o mal para você, de rezar por você, de querer que você vá para o céu. Em muitos casos, a gente tem que, por prudência, manter de fato distância. Quantas pessoas no passado eram, entre aspas, amigas minhas e não são mais? Porque nós precisamos, por prudência, quando ali as ideias não estão batendo, quando esta união está sendo causa de pecado para um ou para outro, precisamos, por prudência, de fato nos afastar dessa pessoa. Mas, como eu disse, perdão não é sentimento, é comportamento. Quantas pessoas eram minhas amigas, não são mais, mas eu rezo por elas. Quero vê-las no céu. Quero um dia estarmos todos juntos na casa do nosso Pai, na glória de nosso Senhor. Primeira coisa que Deus tem para nós. E, paralelo a isso, e ao mesmo tempo unido a isso, como mensagem central desta palavra de hoje, Deus vem nos alertar. É um alerta, chamar a nossa atenção, para mim e para você, da nossa corresponsabilidade pela salvação dos nossos irmãos. Nós, eu e você, somos corresponsáveis pela salvação dos nossos irmãos. Claro, a pessoa é a primeira responsável. Eu sou responsável, em primeiro lugar, pela minha salvação. Mas outras pessoas à minha volta também são. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho. Às vezes, pessoas que você nem conhece. Quantas pessoas aqui na internet que eu não conheço, mas me conhecem? Eu sou responsável, corresponsável pela salvação delas. Você, que talvez não seja missionário como eu, mas tem de alguma forma mídias sociais, tem de alguma forma interações, seja no mundo virtual, seja no mundo real, você é corresponsável. Por isso que Jesus cita aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, esse perdão que nós temos que oferecer aos nossos irmãos e que muitas vezes afasta os nossos irmãos de Deus. Quantas pessoas querendo se reconciliar conosco, feridas pelo pecado, ao não encontrarem da nossa parte o perdão, vão fechando o coração cada vez mais, endurecendo, porque aquela ferida vai infeccionando cada vez mais no coração, e essa desavença entre mim e ela causa um distanciamento do próprio Deus. A pessoa se afasta de Deus porque se afastou de mim. Então, em primeiro lugar, o perdão que cura, o perdão que liberta. Em segundo lugar, aqui na ordem da leitura vem em primeiro lugar a questão dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, diz aí o Evangelho, no versículo, vamos achar aqui, do reino dos céus, papapá. Se alguém fizer cair em pecado, versículo 6, um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço a pedra de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. E aí, obviamente, homem, mas também, claro, a mulher. E hoje, infelizmente, nós vemos tantas pessoas escandalizando e sendo indiferentes ao mesmo tempo. Porque eu, Flávio, posso falar por experiência própria, carteirinha aqui, digamos assim, do meu trabalho de evangelização, que lido, graças a Deus, com milhares de pessoas. Eu posto, esclareço, cuidado com a sua roupa, cuidado com aquilo que você veste. Nós, no Brasil, principalmente no verão, temos aí esta onda, uma verdadeira pandemia, uma verdadeira devastação de imoralidade no verão pelas pessoas que saem de casas praticamente nuas. Mulheres com biquínis, homens com sungas. Isso é totalmente imoral. Gente, e eu não precisaria nem explicar isso para você. Eu acho assim, um absurdo a pessoa ainda exigir uma explicação. Meu Deus do céu!
Meu Deus do céu! Você já imaginou amanhã eu gravar um vídeo de cueca e postar para você aqui um vídeo de cueca? Ô, vamos lá então, eu sou o missionário Flávio Andrade e vamos pro céu. Aí você olha para mim, eu tô de cueca. A sunga é uma cueca de outro material, com um pano diferente, próprio para banho. Mas é uma cueca que me expõe totalmente. Biquíni, a mesma coisa. Já imaginou eu ir para sua casa, te visitar para uma missão aí na sua cidade e você, mulher, me receber de calcinha e sutiã? O biquíni é a mesma coisa, com um pano diferente. Não tem nem que explicar. Nas academias, quantas pessoas... E eu faço musculação porque nós temos que cuidar do nosso corpo também. É nossa obrigação. Dizia Santo Agostinho, cuide do seu corpo como se fosse viver 1000 anos, cuide da sua alma como se fosse viver amanhã, como se fosse morrer amanhã. É nossa obrigação cuidar da alma com urgência, mas também cuidar do corpo para essa perenidade da nossa vida. Nossa obrigação. Então eu vou à academia, mas, sabe, tem dia que eles treinam assim, ó, tapando os olhos. Eu, Flávio, uso óculos. Quantas vezes vou para academia sem óculos? Para dificultar a minha visão. E fico olhando para baixo, sabe? Porque é tanta impureza e eu não quero me contaminar. Eu não posso me contaminar. E o que é pior, quando eu posto este alerta aqui na internet, vem várias pessoas dizer, onde já se viu? Então agora, por sua causa, eu não posso usar a roupa que eu quero. Onde já se viu? Quem não quer ver estrela que não olhe para o céu? A culpa é sua, a imoralidade está no seu olhar. Eu me visto como eu quiser. Olha só que absurdo. Ai do mundo, versículo 7, por causa dos escândalos. Mas ai daqueles. Você talvez esteja sendo causa de pecado, de condenação eterna para as outras pessoas. Isso não pode acontecer. Lembre-se sempre, meu irmão e minha irmã. Nós somos sinais. Todos nós somos sinais. Ou apontamos para o céu, ou apontamos para o inferno. Hoje, na sua vida, você tem apontado para onde? Quando você vai à academia, as pessoas olham para você, você está direcionando essas pessoas para Deus ou para o inferno? Quando você vai à praia, quando você vai à piscina, quando você vai à missa. Tem gente que vai à missa, casa de Deus, e é causa de pecado, de condenação eterna para outra pessoa. E aqui eu estou falando da roupa, mas quantas pessoas fazem isso através da fala? Deixa eu dar um exemplo concreto. Poucos dias atrás, aqui na cidade onde eu moro, eu fui a um comércio, e a pessoa sabe que eu sou missionário, que eu sou católico, etc e tal. A própria pessoa é também, graças a Deus. Mas veio conversar comigo para falar de um acontecido com o padre, com o vigário aqui da nossa paróquia. Porque ele fez isso, etc e tal, ou estou muito triste, porque eu devia ter feito, não sei o quê, do papá piriri. Eu já cortei o assunto, mudei para outro assunto, também é aquilo que a gente tem que fazer, não é? Você percebe que a pessoa vai fazer uma fofoca, você corta, sai dali, mas aquelas poucas sementes amargas que foram lançadas, de certa forma já me prejudicou, porque me faz, de alguma forma, olhar para o padre de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Opa, de fato, ele não poderia ter feito isso. Então vamos lá, será que foi prudente? Será que foi realmente necessário essas palavras que essa pessoa no comércio me disse naquele dia? Guarda para você. Entrega para Deus. Você quer falar com alguém? Conversa com Deus. Em outra ocasião, vai ao confessionário, talvez com outro padre, e fala para ele na confissão, mas não vai ficar destilando por aí este veneno que faz as outras pessoas pecarem, que causa escândalo nas outras pessoas. Nós temos a corresponsabilidade pela salvação dos nossos irmãos. É isso que Deus vem falar para nós. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para os seus irmãos e irmãs irem para o céu. Por vários motivos. Primeiro, nós temos uma corresponsabilidade, digamos assim, uma corresponsabilidade sacramental.
pelo sacramento do batismo. No batismo recebemos o tríplice munus, a tríplice missão de Cristo: real, régia, sacerdotal e profética. Todos nós, pelo batismo, adquirimos direitos, mas recebemos deveres. E quem recebeu o sacramento da crisma reforçou e aumentou ainda mais essa responsabilidade de anunciar o evangelho, de trabalhar pela evangelização, de trabalhar pela salvação dos irmãos. Por isso aqui, a partir do versículo 15, Jesus vai dizer: se você vê que o seu irmão está em pecado, repreende-o, somente evite ele. Não é para sair fazendo fofoca, não. Você tem alguma coisa para dizer para o seu irmão que errou, fale com ele, diretamente para ele. Tudo que passar disso é fofoca, é pecado, maledicência. Se ele não te ouvir, você chama 2, 3 testemunhas para mediar uma situação e conversa com essa pessoa de novo. Não escutou? Fale à igreja, chame o padre, chame o bispo, dependendo, o diácono, alguém em nome da igreja para fazer ainda mais esse reforço da verdade para que a pessoa mude de vida. E aí sim, depois de tudo isso, se de fato a pessoa não quiser mudar, reze por ela, continue rezando, mas a sua parte você já fez. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Nos diz a carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Por isso nós temos que colaborar. Nós temos esta obrigação sacramental, como eu disse, do batismo e do sacramento da crisma, mas também uma obrigação por amor. Porque, vamos lá, como é que eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não faço coisa alguma para ajudar na salvação daquelas pessoas pelas quais ele deu a própria vida? Jesus morreu para salvar os meus irmãos e eu muitas vezes estou vendo ele para o inferno e não faço nada. Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus se eu fico de braços cruzados? Eu estou tratando com indiferença o sacrifício dele. É como se eu, Flávio, estou aqui em casa, tivesse um vizinho. Aí o vizinho bate aqui a porta de casa. Flávio, me ajude, me ajude, me ajude. Meu filho caiu, bateu a cabeça, está ali desmaiado, desacordado, em convulsão. Eu tenho que levar ele para o hospital, Flávio, mas eu não tenho carro. Você tem carro, Flávio, me ajude. Aí eu respondo, não. Se fosse você, meu vizinho, eu te amo. Você é muito importante para mim. Então, se fosse você que estivesse ferido, você eu levaria ao hospital com alegria. Mas o seu filho não. Seu filho deixa ele morrer. Deixe seu filho morrer, eu tô nem aí. Que hipocrisia é essa? Que absurdo é esse? Como é que eu posso dizer que eu amo meu vizinho se eu deixo o filho dele morrer? Como é que eu posso dizer que eu amo Jesus se eu deixo os meus irmãos, filhos de Deus, irem para o inferno, para a morte eterna? Eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E evangelizar e trabalhar pela salvação das almas, às vezes pode até ser pregado o evangelho, como eu estou fazendo aqui, mas não somente isso. Ah, eu não tenho o dom da palavra, não tem como eu ajudar. Tem sim. Em primeiro lugar, tem o seu testemunho. São Francisco de Assis, que nós estamos celebrando neste ano de 2026, 800 anos da sua morte, dizia: pregue o evangelho com a vida. Se for necessário, use também palavras. Pregue o evangelho com a vida, com o sinal que eu acabei de falar para você, que aponta para o céu. Se for necessário, use também palavras. E outra coisa importantíssima, o poder indescritível da oração. São Bernardo de Claraval, santo e doutor da igreja, com sermões belíssimos, sapientíssimos. Se você nunca leu, leia. Pesquise aqui na internet. Sermões de São Bernardo de Claraval. Um mais belíssimo que o outro, um mais profundo que o outro. Santo e doutor da igreja. E São Bernardo de Claraval dizia:
Eu converti mais almas rezando o texto no silêncio do meu quarto do que com todos os meus sermões. Eu converti mais almas rezando o texto no silêncio do meu quarto do que com todos os meus sermões. Então, não saber pregar não é desculpa para não evangelizar. Não é desculpa para não trabalhar na salvação dos seus irmãos. Rezar o texto todo mundo pode. Todo mundo sabe. Até um analfabeto sabe rezar o texto. Basta boa vontade. Basta querer ajudar. Basta se comprometer. Basta não ser alguém que suga. Alguém que só se alimenta, mas não soma. Não contribui. O servo de Deus, Dom Futon Shin, grande arcebispo de Nova York no século XX, um dos maiores comunicadores do século XX, graças a Deus, inclusive, o seu processo de beatificação foi reaberto. Em nome de Jesus, logo teremos São Dom Futon Shin. São Dom Futon Shin, ele dizia: um católico que não se esforça para difundir a sua fé é um parasita na vida da igreja. Um católico que não se esforça para difundir a sua fé, para trabalhar pela salvação do próximo, é um parasita na vida da igreja. Parasita é aquele que se acopla, que suga a vida, que suga os nutrientes, que mata às vezes até, que só atrapalha, não soma, não faz nada para ajudar. E quantos parasitas, infelizmente, nós temos na igreja? Então, meu irmão, minha irmã, você que ama a Jesus, lembre-se do exemplo que eu dei do meu vizinho. Como é que eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não faço coisa alguma para salvar os meus irmãos? Esses vídeos que eu estou gravando, eu gravo por você. Mas às vezes eu nem te conheço, mas conheço Jesus. Eu sei que você vai ficar feliz com esses vídeos, mas Jesus vai ficar em primeiro lugar. Eu te amo, mas eu amo Jesus em primeiro lugar. E porque eu amo a Jesus é que eu faço tudo isso. Muito mais do que pelas pessoas. Se as pessoas, inclusive, não te agradecem, não reconhecem o seu esforço, às vezes dentro da sua própria casa, você faz, luta, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, não te reconhecem, às vezes não falam muito obrigado para você. Lembre-se sempre, você está fazendo isso por eles, mas em primeiro lugar fazendo por Jesus. É olhando para Jesus que você tem que seguir. Olhos fixos no Senhor. É por Ele. E por Ele vale a pena tudo. Por Ele vale a pena todo o esforço. Por Ele vale a pena todo o sacrifício. Porque antes de eu amar a Jesus, Jesus já me amou e deu a vida por mim e deu a vida por você, para que nós um dia estejamos todos lá na glória do céu. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você é uma pessoa difícil de perdoar ou não é difícil de perdoar? Por aquilo que nós aprendemos hoje, eu quero o seu comprometimento sincero. Se você tiver alguém que precisa se reconciliar com essa pessoa, você assume o compromisso diante de Jesus, de procurar essa pessoa e dar o seu perdão. Não precisa fazer ali, sabe, aquele discurso de Shakespeare, de final de filme romântico. Não precisa. É você entrar em contato com a pessoa e dizer: eu te perdoo, eu te peço perdão. Aconteceu o que for no passado, etc e tal, eu te perdoo, eu te peço perdão. Hoje a missão que Deus te dá é essa, se você ama Jesus de fato. Escreve para mim nos comentários, por favor. E por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. E se você ainda não assistiu, vai aparecer para você aqui o ícone da playlist dos vídeos anteriores. Acesse, assista, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado, beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.